Você já sentiu que está em guerra consigo mesmo? Que uma parte de você quer seguir em frente, enquanto outra te puxa de volta? Que toma decisões pela manhã e se arrepende à noite? Essa não é fraqueza, é desarmonia. E ela tá custando mais do que você imagina. Existe uma lei psicológica silenciosa que poucos compreendem, mas que determina tudo. Quando sua mente está dividida, sua vida se fragmenta. Quando ela se alinha, a existência flui como um rio que encontrou seu leito. Carl Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso que acontece com milhões de pessoas todos os dias. Vivem no piloto automático, prisioneiras de uma mente desarmoniosa que sabota cada passo. Mas o que significa verdadeiramente harmonia mental? Não é ausência de conflito, não é estar sempre feliz ou em paz. É algo muito mais profundo, quase impossível de ver a olho nu, mas devastadoramente real quando você aprende a reconhecer. É quando pensamento, emoção e ação finalmente falam a mesma língua. É quando você para de se trair. E hoje, vamos mergulhar nessa lei invisível que governa sua vida. A desarmonia mental não aparece com sirenes ou avisos. Ela se instala devagar, como uma névoa que vai tomando conta da paisagem. Começa com pequenas contradições. Você diz que quer mudar, mas repete os mesmos padrões. Promete priorizar sua saúde, mas escolhe o caminho mais fácil. Sabe o que é certo, mas faz o que é comum. E então, um dia, você percebe que está exausto. Não do trabalho, não das responsabilidades menos, mas de você mesmo. De carregar versões conflitantes de quem você é, de tentar agradar a todos, menos a si. De viver uma vida que não faz sentido com quem você sente que deveria ser. Esse conflito interno tem nome na psicologia. É a dissonância cognitiva. Conceito estudado por Leon Feskin nos anos 50. Acontece quando nossas crenças, valores e ações não estão alinhados. E o cérebro humano detesta essa incoerência. Ele luta desesperadamente para resolver menos, mas, na maioria das vezes, faz isso de forma destrutiva. Criamos justificativas. Distorcemos a realidade, culpamos os outros. Qualquer coisa para não encarar a verdade. Estamos divididos por dentro. E essa divisão, essa guerra silenciosa entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, é a raiz de quase todo sofrimento psicológico. Não é o mundo que está contra você. É você que está contra você. Mas da onde vem essa desarmonia? Por que, afinal, aprendemos a nos trair? A resposta está na infância. Não nas grandes tragédias, necessariamente, mas nas pequenas traições cotidianas. Naquele momento em que você sentiu raiva, mas foi ensinado que raiva é feia. Naquele dia em que chorou, mas disseram que chorar é coisa de fraco. Naquela vez em que quis dizer não, mas aprendeu que agradar é mais importante que ser sincero. Alice Miller, psicanalista que dedicou sua vida a entender as feridas da infância, dizia que a criança aprende cedo a sacrificar sua verdade emocional para ganhar amor. E esse é o grande pacto inconsciente. Se eu fingir ser o que esperam, serei aceito. Se eu mostrar quem realmente sou, serei abandonado. E assim, camada por camada, construímos uma personalidade falsa, não por maldade, mas por sobrevivência. Winnicott chamou isso de falso self, uma máscara tão bem construída que com o tempo esquecemos que existe um rosto verdadeiro por baixo. E essa máscara exige energia constante. É preciso sustentar a fachada, controlar as emoções reais, reprimir os desejos autênticos, até que um dia o corpo diz basta. A mente colapsa e a vida perde o sentido, porque nada do que você está vivendo é realmente seu. A harmonia se perde quando a criança aprende que existir de verdade é perigoso. E o adulto passa a vida tentando recuperar o que nunca deveria ter abandonado, ele mesmo. E, então, você cresce. Mas o conflito permanece, agora disfarçado de vida normal. Você quer descansar, mas sente culpa por não estar produzindo. Quer dizer o que pensa, mas tem medo da rejeição. Quer ser autêntico, mas carrega o peso de todas as expectativas depositadas em você. Esse é o verdadeiro inferno psicológico. Não é sofrer por algo externo, é sofrer porque você mesmo se tornou seu próprio carrasco. Porque suas escolhas não refletem seus valores. Porque suas palavras não expressam seus sentimentos. Porque sua vida não representa quem você realmente é. E o pior, você nem percebe. Porque a mente humana é mestre em anestesiar a dor. Você distrai, procrastina, busca prazer rápido, mergulha em relações superficiais, trabalha até a exaustão. Qualquer coisa para não parar e encarar o vazio que existe entre quem você é e quem tá fingindo ser. Mas o corpo não esquece. Ele registra cada traição, cada vez que você ignora seus limites.
cada momento em que silencia sua voz. E um dia, ele grita menos em forma de ansiedade e depressão, doenças psicossomáticas. Burnout não é punição, é apenas a conta chegando. É a vida cobrando coerência. Mas e se houvesse outro caminho? E se, em vez de sustentar a desarmonia, você pudesse escolher o alinhamento? Aqui está o primeiro grande insight. Harmonia não é perfeição. Não é nunca sentir raiva, tristeza ou medo. Harmonia é integração. É permitir que todas as partes de você existam, sem precisar escolher uma e destruir as outras. É entender que você pode ser forte e vulnerável, ambicioso e compassivo, racional e emocional. Não são opostos, são dimensões da mesma pessoa. Yin chamava isso de individuação, o processo de se tornar inteiro, não dividido. Não é sobre eliminar a sombra, mas integrá-la. Não é sobre negar o conflito, mas transcendê-lo. É sobre reconhecer que a mente humana é complexa, paradoxal, contraditória, menos, e que isso não é problema. O problema é fingir que não é. Quando você para de lutar contra si mesmo, algo mágico acontece. A energia que antes era desperdiçada em conflito interno, agora se torna disponível para criar, construir, viver. As decisões ficam mais claras, os relacionamentos melhoram. A vida, finalmente, começa a fazer sentido, porque a verdade é essa. O sofrimento, às vezes, é apenas a alma pedindo para ser ouvida. E quando você finalmente escuta, a harmonia não é mais um ideal distante. Ela se torna a única forma possível de existir. Mas vamos ser honestos. Reconhecer a desarmonia é apenas o começo. O verdadeiro desafio é enfrentá-la. E esse é o momento mais doloroso da jornada, menos quando você finalmente para de fugir e olha para dentro. É nesse ponto que muitas pessoas desmoronam, porque ver a si mesmo de verdade, sem filtros, sem justificativas, sem máscaras, é aterrorizante. É perceber quantas vezes você traiu seus valores por medo. Quantas oportunidades perdeu por não acreditar em si. Quantos relacionamentos destruiu porque estava destruído por dentro. É encarar o abismo entre quem você poderia ter sido e quem você se tornou. E a mente grita: volte, finja que não viu, continue como estava. Porque o ego prefere a dor familiar à transformação desconhecida. Prefere a neurose controlada ao caos da mudança. E é aí que a maioria desiste. Retorna ao piloto automático. Volta a viver no conforto da inconsciência. Mas alguns poucos menos, aqueles que realmente querem viver, não apenas existir, escolhem continuar. Escolhem atravessar o vale sombrio da autenticidade. Escolhem desmantelar a mentira que construíram, mesmo que doa. Porque entendem algo fundamental. Não existe harmonia sem verdade. Não existe paz sem integridade. Não existe vida plena vivendo como sombra de si mesmo. E é nesse mergulho no desconhecido que a verdadeira transformação se torna possível. A psicologia profunda nos ensina algo revolucionário. O problema não é ter conflitos internos, é não reconhecê-los. Sigmund Freud foi o primeiro a mapear esse território sombrio, mostrando que a mente humana não é uma unidade simples, é um campo de batalha entre impulsos, desejos, medos e defesas. Mas foi Carl Jung quem trouxe a luz mais clara. Ele disse que o objetivo da vida psicológica não é eliminar a sombra, mas integrá-la. A sombra, na psicologia junguiana, representa tudo aquilo que negamos em nós mesmos, menos a raiva que não admitimos, a inveja que escondemos, o egoísmo que disfarçamos de altruísmo. E quanto mais negamos, mais poder ela tem, mais ela nos controla nos bastidores. Erich Fromm complementa essa visão ao dizer que o ser humano moderno vive uma contradição existencial. Busca liberdade, mas tem medo dela. Quer autenticidade, mas foge da responsabilidade de ser real. E essa fuga cria o que ele chamou de caráter social, uma personalidade moldada pelas expectativas externas, não pela verdade interna. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, descobriu algo ainda mais profundo, mesmo no pior sofrimento. O ser humano mantém uma última liberdade, menos há de escolher sua atitude diante do que acontece. E essa escolha é o que define quem somos. Não as circunstâncias, não o passado, mas o que fazemos com tudo isso. A harmonia, portanto, não é dom, é conquista. E desses é coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo inteiro pede que você seja outra coisa. Então, como se reconstrói? Como se encontra a harmonia em meio ao caos interno? O primeiro passo
É a auto-observação radical, não aquela observação superficial de estou triste hoje, mas uma investigação profunda. Por que faço o que faço? Quais padrões se repetem? Que emoções tento evitar? Que máscara sustento? Essa prática, que chamava de tornar o inconsciente consciente, é dolorosa menos, mas é libertadora. O segundo passo é aceitar a imperfeição. Você não precisa ser coerente o tempo todo. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa ser forte sempre. A harmonia não é rigidez, menos é flexibilidade. É permitir-se ser humano, falível, contraditório. É entender que crescer não é uma linha reta, mas uma espiral que passa pelos mesmos pontos, mas em níveis diferentes de consciência. O terceiro passo é realinhar escolhas com valores. Isso significa parar de viver no automático e começar a questionar. Essa decisão reflete quem eu sou. Esse relacionamento me expande ou me diminui? Esse trabalho tem sentido para mim ou é só sobrevivência? E quando necessário, ter coragem de mudar, mesmo que doa, mesmo que assuste. E o quarto passo, talvez o mais difícil, é perdoar-se. Perdoar pelas vezes que se traiu, pelas oportunidades perdidas, pelos erros cometidos. Porque guardar rancor de si mesmo é carregar uma prisão invisível. E ninguém encontra harmonia enquanto vive aprisionado pelo próprio julgamento. A jornada é longa, mas cada passo dado em direção à verdade é um passo em direção à vida real. No fim, a lei psicológica da harmonia pode ser resumida em uma verdade simples, mas devastadoramente profunda. Você não pode viver uma vida plena enquanto estiver dividido. Não pode encontrar paz enquanto estiver em guerra consigo mesmo. Não pode ser feliz enquanto estiver traindo quem você realmente é. A harmonia não é ausência de conflito, é integração. É a capacidade de reconhecer todas as suas partes, menos a luz e a sombra, a força e a vulnerabilidade, o racional e o emocional, e permitir que coexistam sem precisar destruir umas às outras. É entender que você não é uma pessoa simples, mas um universo complexo. E que a beleza está justamente nessa complexidade. O mundo vai tentar fragmentá-lo. Vai pedir que você seja apenas uma coisa, apenas produtivo, apenas forte, apenas agradável, apenas racional. Mas a vida real exige inteireza. Exige que você seja tudo o que é, sem vergonha, sem desculpas, sem máscaras. E quando você finalmente aceita isso, quando para de lutar contra si mesmo, e começa a fluir com sua verdade, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser uma batalha e se torna uma dança. As decisões ficam mais claras, os relacionamentos mais profundos, o propósito mais evidente. Porque a harmonia não é um lugar aonde se chega, é uma forma de caminhar. É escolher, a cada dia, a coerência em vez da conveniência, a autenticidade em vez da aceitação, a verdade em vez do conforto. E quando você vive assim, quando sua mente finalmente se alinha, menos a vida flui. Talvez você tenha começado este vídeo buscando respostas, e talvez agora perceba que a resposta estava sempre dentro de você, apenas esperando permissão para existir. A harmonia que tanto procuramos não está em algum lugar distante, em alguma conquista futura, em alguma versão melhorada de nós mesmos. Ela está aqui agora, na coragem de parar de fingir, na decisão de ser real, na liberdade de finalmente soltar o peso de todas as expectativas que nunca foram suas. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter tudo resolvido, não precisa agradar a todos. Você só precisa ser verdadeiro. E quando você é verdadeiro, menos mesmo que imperfeito, mesmo que assustado, mesmo que vulnerável, algo dentro de você se acalma. A guerra interna cessa. E pela primeira vez, talvez em muito tempo, você pode respirar de verdade. A vida não muda porque o mundo muda. A vida muda porque você muda. Porque você decide parar de trair a si mesmo. Porque você escolhe viver alinhado com quem realmente é. E quando isso acontece, tudo menos, absolutamente tudo menos começa a fazer sentido. Então, que esse seja o convite. Pare de lutar contra você. Integre suas sombras, aceite suas contradições e permita-se, finalmente, viver em harmonia. Porque quando a mente se alinha, a vida flui. E quando a vida flui, você finalmente entende. Você sempre foi livre, só precisava lembrar. Se este vídeo falou com você, curta e compartilhe. Às vezes, uma reflexão é o que desperta o que dormia dentro de nós.